Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do Sermão da Montanha de Jesus. E hoje ele nos recorda aquele mandamento do Senhor de amar os amigos e odiar os inimigos. Porém, agora ele transforma, ele leva à perfeição este mandamento dizendo que nós deveríamos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. Isso realmente é algo extraordinário. Foge da nossa capacidade humana, inclusive de pensar sobre uma realidade dessa. Por quê? Porque o nosso instinto é sempre de vingança, o nosso instinto é sempre de justiça e queremos a justiça, queremos que a justiça seja feita com os outros, não conosco. Não é assim? Geralmente é assim. Queremos justiça para com os outros, mas conosco nós não queremos. E o Senhor nos leva justamente a refletir sobre isso. Ama os teus inimigos, reza por aqueles que te perseguem. Ou seja, o amor aos inimigos não pode ser algo fantasioso ou apenas uma ideia bonita, não, deve ser algo concreto. Por isso Jesus já indica, reza por aqueles que te perseguem. Talvez na sua vida você possa dizer, mas ninguém me persegue, padre, né? Com certeza, talvez não uma perseguição cruenta, desejando a sua morte ou alguma coisa assim nesse sentido. Mas são as pequenas perseguições do dia a dia. Às vezes até as perseguições entre aqueles que você ama e que te amam também. Só que às vezes não te compreendem e por isso te deixam ferido, ferida. Então, estes são os inimigos que nós somos chamados a amar. Aqueles que talvez nós temos um pouco talvez de dificuldade de convivência no trabalho, na igreja, na escola, onde quer que você esteja, sempre tem alguém que a gente tem aquela dificuldade. Então, essas pessoas nós devemos amar, nós devemos procurar cumprimentá-las, como o próprio Jesus disse, ou seja, algo concreto, não apenas algo na nossa mente, mas algo que de fato saia da nossa mente, do nosso coração e se concretize. Pequenos atos, não grandes atos, pequenos atos, como o Senhor disse, a oração, o cumprimentar, ou seja, de fato, fazer alguma coisa concreta para ir ao encontro do próximo, especialmente do inimigo. Então, se nós não podemos nos aproximar do inimigo, rezemos por ele. Por aqueles que nos perseguem, dizem mal de nós. Quantas pessoas às vezes falam mal, dizem mal, claro, e às vezes não tem fundamento, mas nós somos chamados a retribuir o mal, ou seja, falar, mas aquela pessoa assim mesmo, não sei, e começar a falar coisas ruins, não. Nós devemos rezar por essas pessoas, fazer o bem para elas, porque na medida em que nós fazemos o bem para elas, na medida em que nós rezamos por elas, os seus corações têm a oportunidade de refletir o que estão fazendo e talvez de mudar. Por que eu falo talvez? Porque isso depende da liberdade. Assim como depende da liberdade, você que está ouvindo esta palavra, você acolher e colocá-la em prática, depende da sua liberdade. Assim também os outros, cada um tem a sua liberdade para escolher qual caminho deseja seguir. Infelizmente, muitas pessoas, por ignorância ou não, escolhem o caminho mau, mas nós queremos escolher o caminho de Deus. O caminho que não é o caminho fácil, é o caminho muito difícil, que só pela graça de Deus podemos percorrer, mas é o único caminho que nos conduz à salvação. Talvez se a gente está meio indeciso, será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por aquele caminho? Pense nisso. É o único caminho que nos leva à salvação. Você quer salvar-se? Você quer chegar ao céu? Então você tem apenas esta opção: amar os teus inimigos, rezar por eles, cumprimentar aqueles que não te cumprimentam, ou seja, fazer o bem concreto, inclusive para aqueles que você tem dificuldade de convivência ou que tem dificuldade de convivência com você. Esse é o nosso grande desafio de hoje, que o Senhor nos chama a viver. E com a graça de Deus e com o nosso desejo firme de querer chegar ao céu, com certeza o Senhor nos ajudará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.